Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de junho. Ibovespa fechou nesta sexta em queda de 0,29%, montando mais um sinal de baixa aqui, mesmo dentro desse grande candle de alta, podemos dizer um pequeno movimento de alta seguido de um ponto de retorno de baixa, um topo em cima de uma antiga resistência. Esse foi um comportamento da semana. Após uma semana anterior, que a gente teve uma queda de 2,61%, Ibov fecha a semana com queda de 0,07%, mas tendo um comportamento dentro da semana de tentativa de subida por parte aí da força dos compradores, mas essa força ainda está muito fraca. Continua o domínio dos vendedores. Quando chega numa resistência, sente a pressão vendedora e volta a gerar um sinal de baixa para o Ibov, com perspectiva de perder os 60.489 e buscar ali uma faixa de preço de pontos de 60 mil pontos na próxima semana, podendo até oscilar um pouco mais abaixo desse patamar. Pelo gráfico 60 minutos a gente vê isso um pouco mais claro, durante a semana se recuperando, gerou ali um pivô de alta e já anulou esse pivô de alta, já quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes e já veio a trabalhar abaixo das duas médias, as duas inclinadas para baixo. Em todos esses três tempos gráficos, o cenário é o mesmo, de tendência de baixo para o Ibovespa. Olhando para a Petrobras, antes de a gente tratar um pouco mais aí o gráfico da Petrobras, tanto o gráfico semanal como o gráfico diário, vamos dar uma olhada aqui na LAD do Ibovespa. A LAD caiu coerente com a queda do Ibovespa, ainda sem perder a mínima do fundo anterior. A LAD está um pouco mais próximo da mínima do fundo anterior, mas em tendência de baixa muito bem definida. Clímax do Ibovespa caiu também coerente. Aí bastante espaço para chegar na região sobrevendida mais forte, 50% a 70%. Então teria até espaço para a gente ver o Ibov abaixo dos 60 mil pontos. É um cenário realmente preocupante em termos de curto a médio prazo em cima do Ibovespa, para quem tem posições compradas. Petrobras terminou a semana com queda de o dia com queda de 1,68%, perdendo o suporte dos R$ 23,00. E no semanal, a semana terminou com queda de 1,59%, perdendo os R$ 23,16. Suporte muito importante, que vai ser válido ainda até o fechamento do mês. Que a gente pegar aqui o mensal, a gente pode ver esse suporte aqui mais claro. A ação tentou reagir, bate nas médias e perde força. Se falar de suporte mesmo forte, depois desses 23,16 para um prazo maior na Petrobras, só lá na faixa dos 17,76. Mas aqui num gráfico de menor periodicidade, como um gráfico semanal, a gente tem outros suportes. Depois, abaixo desses 23,16 que foi perdido nesse pregão, temos aqui o suporte de um fundo anterior. Dá até um Ctrl Z daqui para cá. Tem o suporte de um fundo anterior em R$ 22,24. É uma chance maior dela continuar escorregando para essa região. No diário ainda se sustenta acima de 22,85. Para quem, alguns já devem ter, uns analistas já perdendo esse suporte dos R$ 23,00 já deve ter aberto aí uma posição vendedora nesse ativo. Outros com um pouco mais de cautela abre ponta vendedora na oscilação abaixo dos 22,85 e stop aí no fechamento acima da média de 13 períodos, visto que essa ação faz alguns dias aí que não consegue voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos, funcionando aí como uma boa resistência e um ponto de colocar um stop um pouco acima dela, nesse momento em 23,32. Vale 5 terminou a semana bem. Até favoreceu uma queda menor do Ibovespa na semana. Subiu 3,25% na semana. É um ativo que vai demonstrando uma certa força nesse momento, mas se for pensar em ponta compradora desse ativo de curto prazo, para mim, só acima desses R$ 45,11 aqui no semanal, fechando a semana acima desse patamar, preferencialmente acima de R$ 45,25, que é uma resistência forte do gráfico diário, um topo aqui do gráfico diário, onde essa ação montaria um grande pivô de alta no gráfico diário. Enquanto no G60 estiver acima das médias, permanece uma expectativa de buscar os 44,52 a 44,84, funcionando como objetivos para compras de curtíssimo prazo, de um dia para o outro, ou mesmo de day trade. E o que reverte essa expectativa? Preço abaixo das médias novamente, e principalmente de 43 e 47,
suporte dessa ação. Inclusive, se vier para baixo desse patamar, já abre possibilidade de ponta vendedora nesse ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Apenas para comentar que no fluxo capital estrangeiro tivemos uma entrada de 165 milhões no dia 21/6, terça-feira, e deixando o saldo menos negativo, em torno de 712 milhões, mas os estrangeiros ainda permanecendo indefinidos aí no curto prazo. Então é isso, um grande abraço a todos e nos veremos na próxima semana. Até breve, obrigado pelo acesso diário ao site da Altoviro.com e até a nossa próxima videoanálise.